Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Eu estou gravando pela parte da tarde, né? Então, boa tarde. Eu sou o professor Silvio e eu vou estar aqui fazendo um pequeno, não um resumo, um complemento de uma matéria que nós acabamos de, na verdade, dar na segunda-feira que se passou, na sala de número 6, aos nossos queridos alunos do CETAD, que é o Seminário de Teologia da Assembleia de Deus de Jerical. Para quem não sabe, nós temos um seminário aqui na nossa igreja, ok? Que funciona toda segunda-feira à noite, ok? E aí a gente acabou de trabalhar nessa sala, número 6, a matéria Teologia Moderna, que não é um assunto muito fácil de se entender, devido à complexidade de linguagem que a matéria tem, os pensamentos teológicos, muito bem, muitos deles estão conectados não só com a teologia, mas também com a filosofia, então tudo isso traz uma certa dificuldade, entendeu? A gente, de fato, não é corriqueiro, por exemplo, ouvir-se falar de, por exemplo, teólogos alemães como Schleiermacher, né, como alguns pronunciam, é até difícil pronunciar o nome dele, né, esse alemão, que é considerado o pai da teologia liberal. Então, esse tipo de gente não é muito falado dentro das nossas igrejas, a gente não está acostumado, a gente não entende o pensamento, o que é que foi a teologia moderna, a gente não entende, tem gente que não vai saber o que é isso, entendeu? Para muita gente é uma palavra que não faz muito sentido. Tá? Falar, por exemplo, teologia liberal é algo que, quando as pessoas ouvem, elas entendem logo como alguém que interpreta de forma equivocada, de forma errada algum texto bíblico. Não deixa de ser, né? Mas a teologia liberal, ela tem algumas características, tá? Onde uma dessas características, talvez a principal característica dessa teologia seja, de fato, a ideia de fazer de se fazer uma teologia, mas com a razão, né? E deixando de lado mais as questões de piedade, questões milagre, de cunho espiritual, porque a teologia liberal, como eu falei bem para os meus alunos em sala de aula, pelo menos isso eu acredito que eles entenderam, é uma teologia que ela nega completamente o sobrenatural. Então, aqueles textos bíblicos, por exemplo, que a gente costuma ler na igreja, como o nascimento de Jesus, que se deu de uma forma sobrenatural, aqueles textos bíblicos que falam, por exemplo, da própria morte de Cristo e que diz também que ao terceiro dia ele ressuscitou, enfim, todos os textos que falam de milagre, e como eles mesmos dizem, né, esses teólogos, aquilo que a mente racional, né, aquilo que a nossa mente racional não consegue compreender, não consegue entender, então esses textos eles não são levados a sério, ou seja, eles não têm um valor histórico, eles não têm um valor empírico, não tem como se analisar se aquilo de fato aconteceu ou não. Então, basicamente, a teologia liberal, ela se caracteriza por esses detalhes, tá? Mas aqui na apostila, em contrapartida, na página 40, tá, da apostila, no apêndice 2, nós temos aqui um texto, tá bom? Um texto, onde ele é uma espécie de apoio ao material que foi escrito na apostila, tá? É por isso que eu vou gravar esse vídeo para os meus alunos, ok? Cujo o tema do texto aqui, do apêndice, é a ortodoxia protestante. Então, a gente já ouviu falar muito de teologia liberal, né, teologia isso e aquilo mais. Até falei em sala de aula, quando eu comecei no primeiro dia, vocês vão lembrar disso, vocês, alunos do CETAD, da sala número 6, tá? Eu até coloquei lá o que era um teólogo ortodoxo, o que era um teólogo neo-ortodoxo e o que era um teólogo liberal. Então eu coloquei isso lá no quadro, eu expliquei tudo direitinho para vocês. Então essa apostila, ela no final, ela tem um apêndice, né? Ela tem como é que eu poderia dizer, um complemento, né? A verdade é, ela tem um complemento assim explicando para que a gente possa entender melhor o que é ortodoxia e o que é heterodoxia. São duas palavras completamente diferentes, tá? Bem logo no início tem uma frase, né? Tem uma frase de um teólogo, né? Que ele diz o seguinte: a ortodoxia, meu Senhor, né? Esse Senhor aqui no caso é Deus que ele está falando. A ortodoxia, meu Senhor, é minha doxia. Heterodoxia é a doxia de outra pessoa, ou seja, então o que ele quer dizer aqui? Que para ele a ortodoxia é algo que ela, como eu poderia dizer, ela respeita as coisas de Deus, entendeu?
Só que para uma outra pessoa, entendeu? Uma outra pessoa, essa ortodoxia, ela pode se parecer com uma heterodoxia, ou seja, algo contrário à doutrina que está sendo pregada. E aí é exatamente sobre isso que esse texto quer falar, tá? Sobre o que é a ortodoxia e o que é a heterodoxia. Para comer de história, você pode pesquisar, botar na internet a palavra ortodoxia, orto, né? E doxia, são dois termos, orto e doxia. A palavra orton, por exemplo, ela significa direito, significa ensino, significa estudo, né? Então isso aí é ensinamento, doutrina, tá? Isso aí é o orto, tá? Agora a outra palavra tem a ver com caminho, né? Ou seja, a ideia da palavra ortodoxia, meus queridos, ela tem a ver com ensinamento correto, com o caminho correto, com o ensino correto. Essa que é a ideia de ortodoxia. E ao contrário dessa palavra heterodoxia, que começa com H, né, como está aí na portilha, se a ortodoxia tem a ver com o ensino correto, tá? A heterodoxia é ao contrário, ela trabalha o ensino errado, né? Por isso que essa palavra ela vai numa contramão, ela vai em um caminho diferente, entendeu? Só que essa palavra ortodoxia, como ele próprio fala aqui, ela não tem na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia essa palavra ortodoxia. Porém, tem um texto que ele coloca aqui, que é Gálatas capítulo 2, versículo 14, né, que diz o seguinte: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Se você pegar a palavra corretamente, tá? Pegar essa palavra no grego, no caso no grego, não no português, porque claramente você observa que corretamente aqui não tem nada a ver com heterodoxia, tá? Mas se você pegar essa palavra no grego, você vai ver que tem a ideia essa ideia aqui, corretamente, tem a ver com ensino contrário, tá? Ensino errado, então é o contrário de ortodoxia, ok? Mas não vai haver assim um texto na Bíblia, um versículo, uma palavra que fale diretamente esse termo, tá? Mas existem versículos que vão, como que eu poderia dizer, no grego, vão te dar uma certa lembrança do que é heterodoxia. Mas o que seria de fato ortodoxia, gente? Muita gente, quando se fala de ortodoxo, né, geralmente leva essa palavra, o conceito dessa palavra, a coisas que não tem nada a ver, como por exemplo, as pessoas levam muito isso à questão dos usos e costumes da igreja. Alguém diz assim: fulano de tal é ortodoxo, por quê? Porque ele respeita os costumes da igreja. Quando a gente fala de costumes da igreja, a gente está se referindo principalmente aos hábitos que a igreja tem, como por exemplo, os homens, né, eles se vestem de uma maneira que condiz com a crença, né, com o costume daquela igreja. Da mesma forma as mulheres, tá? Ou seja, a igreja que os homens não têm o costume de usar barba, um exemplo. Há igrejas que a mulher não tem o costume de usar calça. Então, para muita gente, ser ortodoxo está muito relacionado a isso. O contrário é alguém que não é ortodoxo, seria um heterodoxo, né? Como alguns até falam, né? Desviado. Então, você observa que a palavra ela acaba sendo um pouco avacalhada, né? Ela acaba sendo avacalhada e sendo interpretada fora do seu contexto, que é um dos grandes problemas, tá, gente? É um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, é isso, é pegar a palavra e interpretar ela fora da sua origem, do seu contexto, porque quando a palavra, apesar que a gente sabe que a língua ela é dinâmica, eu não vou negar isso, a língua ela é dinâmica, a gente sabe que os termos, as palavras, elas ganham uma roupagem diferente, tá? Por exemplo, só para ficar mais claro isso que eu estou falando aqui, às vezes você ouve um adolescente falar assim: fulano de tal está com resenha, né? A gente sabe que a palavra resenha não tem nada a ver com o que eles falam, mas na ideia de resenha, o que seria? Um flerte, flertar com uma outra pessoa, um menino que está flertando com uma menina que está flertando com um menino. Mas a palavra resenha, tá, no significado original, é alguém que faz o resumo de algum livro. Então você observa que não tem nada a ver. Mas como a palavra ela tem a língua, na verdade, ela tem esse dinamismo, eu posso dizer assim, às vezes em alguns lugares, em algumas culturas, ela acaba tendo um significado diferente. Por isso que é muito importante, quando a gente está estudando principalmente a Bíblia, tá, a gente pegar a palavra lá no original mesmo, para saber como é que ela se comporta dentro do contexto cultural em que ela foi desenvolvida, tá? Não é muito bom a gente ficar preso às vezes em algumas coisas de traduções
que isso acaba trazendo um certo, como é que eu poderia dizer, um certo prejuízo ao verdadeiro significado daquela palavra, que é o caso da ortodoxia. Ele até coloca aqui que quem provavelmente começou a usar essa palavra ortodoxia foi um dos pais da igreja, bispo, né, um bispo, no caso aqui Inácio, né, Inácio de Antioquia. Isso aí já no século II para o século III, ele teria talvez sido o cara que começou a usar esse termo dentro da igreja. Tem até uma citação dele aqui, que o autor coloca, que diz o seguinte: não vos deixeis iludir pelas doutrinas heterodoxas, nem pelos velhos mitos sem utilidade. Ou seja, Inácio, já para a sua igreja daquele tempo, há tantos mil anos atrás, né, ele já coloca um conselho aqui, já ensina que a igreja não deve, entendeu, se deixar levar pelos ensinos heterodoxos. O que seria ensinos heterodoxos? As heresias. Quais eram as heresias que permeavam naquele tempo ali, principalmente, né, nos dias de Inácio? Uma das grandes heresias, que a gente pode dizer assim, que houve naquele tempo, era relacionada à pessoa de Cristo. Havia muitos debates em relação à pessoa de Cristo. A igreja, ela debateu muito isso, porque se levantou pessoas, teólogos mesmo, entendeu? Teólogos dentro da igreja, tentando explicar, por exemplo, sobre a natureza de Cristo, porque um dos grandes problemas que eles enfrentaram foi exatamente isso, né? Como conciliar a natureza humana com a natureza divina de Cristo. Havia teólogos que negavam, às vezes, a natureza divina de Cristo e exaltavam a natureza humana, enquanto outros negavam a natureza humana e exaltavam a natureza divina. Então, uma das coisas que esses primeiros líderes da igreja, como no caso Inácio, e outros que vão aparecer também, Tertuliano, Inácio, Orígenes e tantos outros, foi tentar explicar como é que essas duas coisas podiam se conciliar, entendeu? Então, quem não seguia, por exemplo, ou seja, quem não professava, só um exemplo, quem não professava, por exemplo, que Cristo é homem e Deus, não é essa história como alguém fala, que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Teologicamente, essa frase está errada, porque quando você fala de 100%, você fala de matemática, você fala de probabilidade. Então, não é legal isso. Ou Jesus é homem, ou ele não é homem. Então, a frase correta que tem que ser dita é essa: Jesus é homem e também é Deus. Porque não tem como você ficar usando linguagem matemática, história, filosófica ou outra coisa, seja qualquer outra coisa, para tentar explicar essa situação, tá? Então, nesse contexto, entendeu, de batalhas de doutrinas, é que essas terminologias como heterodoxia, ortodoxia, elas vão aparecer. Ou seja, então o que seria um crente ortodoxo? O que seria um crente ortodoxo? O crente ortodoxo, nesse ponto aqui, seria uma pessoa que ele segue as doutrinas, como eu falei, já falei até isso na sala de aula, é uma pessoa que segue as doutrinas básicas da fé cristã, tá bom? Eu sei que a igreja protestante, principalmente a Assembleia de Deus, ela não tem o hábito de ler credos, entendeu? Mas houve muitos credos em meio a esses debates, tá? Que eles, inclusive o apostila fala aqui na página 40, tá? O nome desses credos, por exemplo, aqui tem um credo aqui de Calcedônia, o credo aqui de Constantinopla, tem o sínodo de Cartago, tem aqui o credo, acho que de Éfeso, não sei se ele cita aqui, mas houve muitos credos, na verdade, credos não, muitos concílios, tá? Concílios da igreja, que eram reuniões onde esses líderes, né, os grandes líderes se reuniam em uma determinada cidade para definir qual seria ali as doutrinas centrais da fé cristã. Por exemplo, uma das doutrinas que eles definiram foi em relação à pessoa de Cristo. Eles decidiram que, em reunião, em debates, que Cristo era homem e era Deus, que ele nasceu de uma virgem, ok? Que ele morreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso está muito presente no credo apostólico, inclusive a Igreja Católica, porque nós que somos crentes, a gente não vai aceitar muito isso, visto que existe uma certa divergência entre a Igreja Protestante Evangélica, né, e a Igreja Católica. Mas o credo apostólico, que é rezado dentro da Igreja Católica, esse credo lá, aquele que quem já foi católico sabe, como por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ali, na verdade, é o credo do cristianismo, é o credo do cristianismo. Você pode pegar, analisar ele teologicamente, letra por letra, tá?
que você vai perceber que ele é riquíssimo em informações. Porque o que ele fala ali é sobre a pessoa de Jesus, que ele fala que Jesus é da mesma substância de Deus, né? Porque teve todo esse problema que algumas pessoas dizem, como por exemplo os testemunhas de Jeová, um exemplo. Eles falam que Jesus ele não é Deus porque ele é uma criatura, né? Eles dizem que Jesus seria aí a primeira criação de Deus, baseado lá naquele texto de Colossenses que fala que ele é o primogênito de toda criatura, né? Então eles se baseiam nisso. Então eles procuram usar essa palavra, esse texto primogênito, para diminuir a natureza divina de Cristo, tá? Mas quando a gente vai para o grego, a gente consegue desconstruir isso, porque a palavra primogênito, ela não tem só a ideia de significar o primeiro. Por isso que eu falo, gente, a gente não pode pegar uma palavra, isolar ela e achar que já resolveu tudo. A palavra ela precisa ser analisada dentro de um contexto, nunca de forma isolada. Mesmo que você vá para o grego, mesmo que você vá para o hebraico, mas não é essa a regra que a exegese fala. A exegese te ensina o seguinte, que você tem que pegar a palavra, achar os vários significados, a gente sabe disso, ok? Que a palavra, tanto no grego como no hebraico, uma palavra pode ter mais de 10 significados, mas o que vai definir de fato a posição, o significado daquela palavra é o contexto em que ela está inserida. E se você ler essa passagem, você vai conseguir desmontar isso facilmente, ok? Porque a palavra primogênito, ela não tem ideia só de primeiro. A palavra primogênito também significa alguém que é destacado entre os outros. Então, provavelmente, o que Paulo queria dizer, por que eu digo provavelmente, mas com convicção? Porque eu creio assim, tá? Paulo não estava querendo diminuir de maneira nenhuma a pessoa de Cristo, até porque em outras passagens, ele mesmo vai dizer que ele é o Criador. Ele fala da pessoa de Cristo como sendo o Criador de todas as coisas. Você lê os evangelhos, tu lê João, a mesma coisa. Então, a Bíblia toda, no caso o Novo Testamento, ela vai tratar da pessoa do Senhor Jesus como aquele que é Deus, que é criador de toda coisa. Olha, se ele é Deus, ele criou todas as coisas, como ele fala, que nada do que veio existir veio se não fosse por ele. Então, eu acho que não era a ideia de Paulo diminuir de maneira nenhuma a pessoa de Cristo. O problema é, como eu falei, às vezes as pessoas pegam de forma isolada, entendeu? Mesmo analisando aquela palavra lá no grego, tal, ou no hebraico, isolam a palavra e querem dar um significado que está completamente fora do contexto, como eu acabei de falar. Mas voltando à questão aqui dos credos. Então, meus queridos, os credos foram muito importantes. Se hoje, por exemplo, como eu falei, existe, por exemplo, a doutrina da Trindade, outro abacaxi também que é muito complicado de se falar, porque esses dogmas da igreja, né, que foram todos aí decididos nesses concílios aí, que os nossos críticos vão até dizer que muitos ensinamentos, muitas doutrinas que são trabalhadas dentro da igreja, eles vão dizer que isso aí são fruto de homens, os homens que definiram, mas não é essa a questão. É bom lembrar que antes desses dogmas, esses pais da igreja como Inácio de Antioquia, Tertuliano, né, Orígenes e tantos outros pais da igreja, eles já debatiam esse assunto. Por exemplo, Tertuliano é um dos pais da igreja que vai tratar mais, de forma assim, mais acurada, vamos usar essa palavra, de forma mais de perto, a questão da Trindade. Porque está tendo um problema. Lembra que a questão da pessoa de Jesus, tudo é por causa da pessoa de Jesus. Então, Tertuliano, ele vai defender com unhas e dentes a Trindade, falando do Pai como uma pessoa, do Filho como uma pessoa e também do Espírito Santo como uma pessoa. Então, ele é o cara que vai trazer essa doutrina que mais tarde vai ser discutida e vai ser aceita nos concílios. Então, se hoje nós estamos, por exemplo, acreditando na Trindade, mais do que fundamentação bíblica, que tem fundamentação bíblica a Trindade, também se dá por causa desses concílios, dessas reuniões que eles faziam para decidir. Então, resumindo, o que seria então um crente ortodoxo? É um crente que usa roupa A, B ou C? Não. O crente ortodoxo, de acordo com a palavra dentro do contexto aqui, é alguém que segue as doutrinas básicas, né, da fé cristã. Quais seriam essas doutrinas básicas da fé cristã? Por exemplo, a doutrina da Trindade, a questão do nascimento de Cristo, né, de forma sobrenatural, a questão da inspiração da Bíblia. Então, essas coisas fazem parte de um dogma. Aí entra a palavra dogma. Eu sei que essa palavra, ela também pode parecer estranha. Mas o que seria um dogma? Dogma é uma crença onde não
se tem espaço para discutir. Inclusive, essa palavra, para a teologia liberal, ela é vista com uma certa visão negativa, porque o teólogo liberal, ele entende que não se faz teologia com dogmas, né? Não se faz teologia com algo fechado. Precisa se abrir, precisa se debater, precisa se prescrutar, ou seja, a mente racional precisa entender aquilo que ela está fazendo. Ok, eu concordo até certo ponto, de fato, até porque se Deus nos fez assim racionais, né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então eu creio que Ele quer que a gente seja racional. Mas existem pontos da nossa doutrina que eles não tem como racionalmente a gente fechar a questão. E aí entra a questão, ou você crê, né? Ou você acredita, você tem fé naquilo, ou então você vai ficar doido. É aquilo que eu sei, infelizmente é isso. Por mais que a gente leia livro A, B ou C que fale sobre o assunto, mas infelizmente você tem coisas que, tipo assim, você tem um limite. A Trindade, por exemplo, é um desses, tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai também crer na Trindade de qualquer maneira, como alguns por aí fazem, né? Tem gente que defende assim a Trindade. Aqui o Pai, ele se manifestou na pessoa do Filho e o Filho se manifestou na pessoa do Espírito Santo que está nos dias atuais. E não é assim que a Bíblia fala. A gente percebe claramente que Pai é uma pessoa, ele tem a sua obra, ele tem a sua atuação. Desculpa. O Filho é uma pessoa, ele também tem a sua obra, ele tem a sua atuação, e o Espírito Santo também tem a sua obra e também tem a sua atuação. Então são três pessoas distintas, tá? Que fazem parte da Trindade. Cada um tem uma obra. Depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor como é que esse pensamento ele se desenvolve no teólogo tertuliano. Eu posso até fazer depois, ok? Se vocês me pedirem, eu faço, né? Um vídeo, porque eu mesmo, né, sou um mero mortal. Eu, como eu costumo dizer, eu sou só um professor que tem a missão de descomplicar aquilo que às vezes algumas pessoas não entendem, que não estão compreendendo, ok? E aí, essa ortodoxia, aqui o texto aqui, ele vai, é muito bom esse texto, eu aconselho quem tem a apostila em casa, possa ler, entendeu? Ela vai se desenvolvendo, e aí nós observamos que eu vou continuar gravando o vídeo aqui, vou parar aqui, depois eu continuo gravando o vídeo, meus irmãos.